Olá, galerinha do Pincelado do Saber, estamos aqui então para mais uma de nossas videoaulas. Para quem não me conhece, eu sou Daniel Matheus Ladeira, tenho 26 anos, sou formado em História e atualmente faço uma graduação na FTSA, Faculdade Teológica Sul-Americana, em Teologia. Hoje eu gostaria de dar continuidade com vocês a respeito daquele assunto que eu disse que nós teríamos uma série de vídeos sobre a definição de esquerda e direita, no caso, particularmente para mim, definindo direita e esquerda a partir da cosmovisão, da visão, da concepção, da mentalidade que se é instaurada a respeito da natureza humana, certo? Então vamos lá. A primeira coisa que eu gostaria de trazer para vocês aqui é a questão, por exemplo, do justnaturalismo. Então, eu estou partindo do justnaturalismo para pensar as diferenciações políticas, sobretudo dentro da modernidade. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que autores como Thomas Hobbes, que autores como Jean-Jacques Rousseau, eles estarão presentes nessa série de diálogos, porque são autores que eu acredito ser fundamentais para a nossa própria concepção do que é a natureza humana. Então vamos começar pensando a partir da direita, eu diria, né? Porque nós temos uma possibilidade de pensar a natureza humana a partir de um ponto onde a natureza humana ela é necessariamente má. Vamos pensar, por exemplo, Thomas Hobbes. O que Thomas Hobbes vai dizer para a gente? Que o homem é o lobo do homem. Que o homem está instaurado em uma guerra de todos contra todos. Ele vai dizer para a gente que nós abrimos mão parcialmente da nossa liberdade absoluta e completa na tentativa de que nós possamos ter algum grau de segurança, porque nós temos medo da morte violenta. Porque o homem, na crueza de sua natureza, na crueza e na ontologia da sua liberdade absoluta, ele mata, mas ele não mata de qualquer forma, ele mata violentamente. Então nós temos medo da morte violenta e por isso nós abrimos mão de parte dessa liberdade para criarmos um Leviatã, um Estado, uma organização que possa suprir as nossas demandas, não só de liberdade, mas sobretudo de segurança. É por isso que nós vemos uma pessoa no trânsito que fecha a gente e a nossa vontade é de esbofetear ela e muitas vezes a nossa vontade é de passar com o carro por cima dela, mas nós não fazemos isso. Por quê? Porque existem organizações, existe um Estado que está posto nesse lugar e esse Estado que está posto, ele regula essas situações para que tenhamos segurança e não provoquemos, né? Tentemos a evitar essa morte violenta. Mas olha só, para se pensar dessa forma, é necessário que você pense que a natureza humana, olhando de hoje lá para a concepção que o Hobbes está tratando, que a natureza humana ela é um tanto maléfica, ela é um tanto agressiva, ela é um tanto competitiva, ela é a natureza um tanto egoísta, né? Entre esse descompasso do indivíduo, do desejo individual, que posteriormente o Freud sistematiza isso, eu acredito, com mais delicadeza e lapidez, mas a ideia de que os nossos desejos individuais, eles são tão largos, eles são tão grandes, eles são tão absolutos, é o desejo de tanta plenitude que os indivíduos desejam, que essa plenitude individual acaba muitas vezes extrapolando acerca do outro, vamos assim dizer. Então, há um descompasso entre o nosso desejo de plenitude
e as necessidades ou as coisas que precisam de acontecer para que uma sociedade possa caminhar. Mas é interessante nós fazermos a seguinte observação em todo esse processo, que essa mensagem de um conservador, vamos assim dizer, como era Hobbes, um conservador, um defensor da monarquia, um defensor do Leviatã, um defensor do Estado e do seu poder. Eu acredito que essa mentalidade ela case muito bem e até perfeitamente com o tipo de mentalidade, como nós podemos ver, da religião cristã, por exemplo. Porque a religião cristã ela também vai dizer: maldito é o homem que confia no outro homem, enganoso é o coração do ser humano. Ela vai dizer que o homem nasce em pecado, é concebido em pecado. Ela vai dizer que todos nós caímos juntamente com Adão. Ela vai dizer que todos pecaram, ou seja, todos estavam predestinados, todos estavam inclinados ao pecado. E porque todos pecaram, então o salário do pecado, do serviço que nós prestamos, é a morte. Ela vai dizer que na terra não há um justo sequer, não há ninguém que seja pleno, não há ninguém que seja perfeito, não há ninguém que não pratique o mal. Embaixo do sol não há um justo sequer, nenhum justo, nem ninguém é capaz de praticar o bem pela sua natureza, porque a sua natureza, ela é má, a sua natureza, ela é pecadora, a sua natureza, ela é degradada, ela é adulterada, ela é falsibilizada, ela é alienada, ela é uma natureza fetichizada, ela é uma natureza que foi descompactada daquilo, do plano e do desejo que Deus tinha para nós. Então esse tipo de mentalidade a respeito da natureza é um tipo de mentalidade que cria, de alguma forma, um conservadorismo, certo? Nós temos esse conservadorismo um tanto latente na pessoa do Hobbes, porque ele está justificando a presença do Estado, porque as ações humanas, os indivíduos, eles precisam ser de alguma maneira castrados, eles precisam ser de alguma maneira regulados, eles precisam ser de alguma maneira orientados, eles precisam ser de alguma forma estimulados a agirem de determinadas formas, eles precisam de ser educados, eles precisam de ser civilizados. Entende? Então, a natureza humana, o indivíduo cru como ele precisa de uma regulamentação. O Thomas Hobbes vai jogar isso na figura do Estado. E o conservadorismo religioso vai trazer esse tipo de mentalidade também. Então a religião ela serve como uma orientação, ela serve como uma regulamentação, ela serve como uma espécie de superego dentro do pensamento freudiano. Mas é interessante nós observarmos que esse discurso ele gera, de algum tipo, uma mentalidade conservadora, ok? A partir desse momento, nós podemos ver o seguinte, que dentro do conservadorismo, por exemplo, dentro da sociologia, nós temos um teórico que talvez se aproxime melhor do conservadorismo, que é o Durkheim. Porque o Durkheim ele está falando para a gente que as instituições, ou seja, a coletividade, precisa de ser sustentada, precisa de ser ampliada, os tecidos sociais eles precisam de ser cuidados e as instituições precisam de funcionar, porque é na coletividade que nós conseguimos regulamentar a sociedade humana, é na coletividade que nós conseguimos fazer com que as coisas aconteçam. Então nós podemos ver uma grande influência do Durkheim em instituições, organizações públicas, por exemplo, como escolas, hospitais. A teoria, a sociologia durkheimiana, ela serve muito bem para isso, para os presídios, porque nós precisamos de ter regras, nós precisamos de ter métodos, nós precisamos de ter modelos, nós precisamos que as instituições
aconteçam, porque nós dependemos um do outro para que essas instituições aconteçam. A sociedade, a vida humana, ela só acontece a partir dessas organizações, né? Essas sociedades, sejam elas através de uma forma mais mecânica ou sejam elas através de uma forma mais organizada, mas de qualquer forma elas acontecem a partir desse membro, né? E olha só que interessante, a própria escritura e a própria filosofia cristã também vai dizer que a igreja ela só acontece a partir de uma coletividade, porque a igreja é um corpo, então traz a ideia de um organismo vivo. Então é preciso ter a mão para que consiga pegar, mas é preciso que tenha o cérebro para que consiga passar essa informação. É preciso que aconteçam as sinapses cerebrais, né, para que neurais, para que de alguma forma essa ação seja viabilizada. Mas também é preciso que tenha o osso, é preciso que o coração esteja batendo, é preciso que tenha a pele, enfim, é preciso de uma série de elementos dentro do organismo que juntos contribuem para que essa ação, para que esse objetivo, ele seja então atingido. Agora, olha que interessante, esse tipo de mentalidade que provoca esse aguçamento para uma natureza má, que vem da própria de um sentimento muito empírico, se a gente for pensar, né? Porque a ideia basicamente é a seguinte: olhe para a sociedade, olhe para o mundo, olhe para a humanidade, você vai ver que a humanidade, a sociedade, ela não é boa, ela não é cristã por natureza, ela não é uma sociedade pura por natureza, mas você vai ver uma série de maldades, você vai ver uma série de descompassos, você vai ver uma série de pessoas egoístas, uma série de pessoas burlando a lei, enfim. Então olhe para a sociedade que você vai ver que a natureza humana é má. E por ela ser má, nós precisamos de regulamentação. E se nós precisamos de regulamentação, nós precisamos de organizações, instituições. Então nós precisamos do Estado, nós precisamos da igreja, nós precisamos do presídio, nós precisamos da escola, nós precisamos da polícia. Enfim, uma série de coisas. Agora, esse discurso, ele casa muito bem com o conservadorismo. Porque o conservadorismo é justamente as pessoas que acreditam que o Estado ele precisa de estar imbuído, ele precisa de estar cheio de uma definição moral, de um pensamento moral, de um pensamento que regule as ações humanas. Então, o conservadorismo, por exemplo, vai palpitar e vai dizer, não, o Estado ele tem que definir o que é casamento. Porque não pode ter um casamento de homem com homem, porque casamento na nossa sociedade, casamento na coletividade, significa um homem e uma mulher. Se foge disso, não há casamento. O Estado tem que outorgar que casamento é isso e ponto final. Então, os conservadores vai dizer, não, a presença do Estado ela precisa de ser uma presença de ordem, de progresso. A escola ela não pode viabilizar a rebeldia. A escola ela não pode viabilizar a transgressão. A escola não pode questionar os valores pré-estabelecidos na sociedade. Mas a escola ela deve servir para uma orientação moral, um bem cívico, uma orientação de um bom cidadão. Essas mesmas pessoas vai dizer, o estudo da história ele não pode estimular uma revolução. O estudo da história ele tem que estimular uma identidade, ele tem que estimular uma compreensão do seu passado, um orgulho nacional, patriota, entende? Então, esse tipo de mentalidade, ele casa muito bem com a concepção da direita a respeito no cenário político. Então, o que eu queria dizer para vocês é exatamente isso, que nós estamos tentando dar um passo atrás da política, para ver como que essas pessoas chegam em tais concepções políticas. Porque fica muito evidente dentro da internet, por exemplo, o discurso dos conservadores, o pessoal da direita e o discurso dos progressistas, o discurso da esquerda. Só que até chegar aí, há um tipo de prerrogativa, há um tipo de pré-mentalidade, há um tipo de debate que vem anterior a esse debate, que é o debate da política. E aí eu chamo a atenção para vocês que esse debate ele acontece, para mim, ao meu entender, com mais veemência, com mais clareza, na própria definição do que seja a natureza humana. Então hoje nós falamos
como que a concepção de natureza humana como má, ela contribui para um pensamento e para um posicionamento de direita na sociedade, certo? E na próxima videoaula nós tentaremos trabalhar um outro lado, como que